Aqui em minha casa, por causa das obras de um aposento, tudo aqui ficou uma grande bagunça e a situação ficou meio complicada em algumas tarefas de casa. Mais complicados ainda são os efeitos causados pela greve dos caminhoneiros que ocorreu esta semana. A greve dos caminhoneiros foi uma greve mista, embora boa parte desse movimento tenha sido lockout, que é a manifestação que visa os interesses dos patrões. Dizem que o lockout acabou e que a manifestação legítima é que havia continuado. Em todo caso, o assunto gerou intensa polêmica, mesmo na mídia de esquerda, e causou também vários problemas de distribuição de produtos e de prestação de serviços. O que se observa também é que com a greve dos caminhoneiros, as cidades quase que iam parar. Recentemente houve um anúncio de que a Prefeitura de São Paulo poderá reduzir ainda mais a frota de ônibus em circulação e que Porto Alegre iria ficar sem ônibus. Essa greve foi motivada pelos impostos caríssimos que influem no aumento dos combustíveis e no trabalho oneroso dos caminhoneiros. É uma realidade bastante complexa que envolve também a Petrobras, que também estava sendo beneficiada na gestão de Pedro Parente com esses impostos, com essas alíquotas bastante caras. Isso faz com que os cidadãos que usam combustíveis tenham que pagar um preço muito caro. Isso afeta a economia, pode afetar também o aumento dos preços. É uma série de complicações que acontecem e que fazem com que a greve dos caminhoneiros seja um dos fatos mais difíceis que o Brasil, depois do impeachment que tirou Dilma do poder, é obrigado a sofrer. E isso aumenta ainda mais a crise do já agonizante governo Temer, que já estava praticamente isolado no cenário político. Porque hoje já estávamos discutindo a sucessão presidencial, quando a campanha eleitoral ainda não começou oficialmente. E há uma ameaça da extrema-direita tomar o poder, e existe nas mídias sociais uma catarse intensa pedindo intervenção militar, pedindo escola sem partido, pedindo corte dos direitos trabalhistas, ou seja, pedindo para que o país piore. E isso é surreal, porque para uma parcela da sociedade, o Brasil, para melhorar, tem que piorar. Isso é completamente absurdo. Hoje, há um processo de desmonte da manifestação dos caminhoneiros. A rotina econômica do Brasil, ainda que precária, vai retomar a sua normalidade, digamos, dentro de cerca de 10 dias, conforme estimam especialistas. Mas, em todo caso, os efeitos causados pela greve dos caminhoneiros serão muito grandes. É um abalo muito grande que houve no nosso cenário da política e da economia. E criou ainda mais um clima de apreensão que já era muito grave no Brasil. Temos incidentes diversos, como o assassinato de Marielle Franco, o incêndio no prédio do Paissandu em São Paulo, e agora a greve dos caminhoneiros, que se junta a uma galeria de tragédias, de dificuldades, que podem fazer com que o Brasil fique à deriva, se no caso das pessoas não abrirem mão de certos paradigmas. Há pessoas, e um número considerável de pessoas, que ainda vive em 1974. Passou vários governos, Sarney, Collor, Fernando Henrique, Lula, Dilma, pensando em voltar a 1974. Fez o golpe político de 2016 para voltar a 1974, quando havia o milagre brasileiro e o combate ao comunismo como formas
supostamente de equilibrar a sociedade brasileira. Hoje esses paradigmas estão se desgastando e se as pessoas não abrirem mão deles, o Brasil caminhará para um caos ainda pior.